Olá, sejam bem-vindas ao Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Yay! Não consumo é a melhor maneira de gerar impacto positivo por meio do consumo consciente, mas ainda assim é preciso ir além. Julie Jordan Scott. Consumir consciente é o mínimo que podemos fazer quando pertencemos à restrita classe consumidora global. Marina Colerato. Ó. A própria. Hoje, então, a gente tá com uma convidada muito especial, que eu admiro demais, acompanho o trabalho dela há um tempo, aprendo um monte, fico chocada um monte com as coisas que eu não sabia, acho que tô arrasando, aí vejo que não tô arrasando. Que é a Marina Colerato, fundadora do portal Modifica. A Marina, pra quem não sabe, é feminista, é vegana, manja muito de moda, sustentabilidade, política, mais um montão de coisa. Bem-vinda, Marina, muito feliz de você estar aqui. Obrigada, gente. Se apresenta pra gente. Bom, eu sou a Marina Colerato e há 4 anos eu tô por trás do Modifica. Feminista, vegana, demorou um pouco pra assumir os rótulos. Louca por animais desde sempre. Eu acho que ambientalista, assim, de paixão. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo do veganismo, assim. Quanto tempo demorou? Como você chegou de assumir o rótulo? Eu comecei, acho que como a maior parte das pessoas, eu comecei assim, a passos lentos, comecei tirando uma coisa, depois tirando outra, mas uma coisa que eu sempre falo que é muito interessante é que mesmo antes, quando eu comia carne e derivados, eu tinha uma coisa assim, que eu não comia algumas coisas, porque eu falava que o que eu comia já era suficiente, então eu já comia coisas de boi e frango, então eu não precisava comer coelho, cordeiro, eu tinha essa coisa de que eu já mato o suficiente nesse meu escopo de carnes convencionais. Você tinha essa consciência? Eu tinha também. Você tinha? Eu tinha. Era a mesma coisa também, não preciso com isso. E daí, só que na verdade, assim, o que me levou um pouquinho foi uma questão de saúde, e eu comecei a entender que tinha algumas coisas que eu comia que não faziam bem pra mim, que não faziam sentido. Eu fui diagnosticada com intolerância à lactose com 12 anos, então mal tinha leite de soja naquela época. Eu fui percebendo isso, assim, mas no processo o negócio foi acontecendo, foi ficando natural. Eu já tinha uma relação com animais, então de resgate de cachorro, de olhar para os animais com esse olhar mais empático mesmo, de entender que é uma vida ali, que tem a sua senciência. Eu não conhecia a palavra, mas eu sabia que sentia, que tinha, né? E aí eu falei, bom, vou começar a cortar tudo, assim, não pela saúde, mas pela questão de que eu não quero mais me relacionar com esse sistema, né? De exploração e tal. Não demorou muito, assim, eu fui pro veganismo. Foi 1 ano vegetariana e depois logo transicionei e falei, não, chega. A última coisa que eu cortei foi pão de queijo e camarão. Pão de queijo. Minha família é mineira, por parte de mãe. Então, assim, tudo é pão de queijo e coisas com polvilho. Sim. Aliás, estamos comendo um pão de queijo vegano. Exato, Então, tá tudo bem, Tá a gente tudo bem. sobrevive. É possível. É possível. Só que, cara, esse processo me abriu a mente pra entender muitas outras coisas. E aí veio o ambientalismo, essa questão de olhar pra todas as coisas com essa lente do impacto, né? Do impacto que a gente gera enquanto ser humano, principalmente nessa lógica econômica que a gente vive. Então, falando disso, nesses insights, nessas percepções, que momento surgiu o Modifica? Como foi? Foi junto disso? Foi antes? Foi depois? E conta como ele surgiu e como ele tá hoje, como você vê ele hoje. Bom, a minha formação é em moda, já sou formada há 10 anos. Trabalhei na indústria, enfim, tanto em chão de fábrica, no Bom Retiro, quanto pesquisa de tendência, revista, backstage de desfile. Saí um pouco da moda para trabalhar com outras coisas durante um processo de amadurecimento pessoal, espiritual, enfim. Mas eu sempre tinha um incômodo com 2 coisas da indústria, né? A primeira delas era a gente enxergar a moda como só a roupa que a gente veste, então você não consegue olhar além, até porque as únicas 2 formas que normalmente a sociedade se relaciona com a moda é pelo consumo e pela revista,
né? Então você não consegue saber o que acontece antes daquela roupa estar ali naquela vitrine. Isso pra mim sempre foi um incômodo, porque você tem uma indústria de muitas frentes, de muitos talentos, de muitos profissionais, de muitos problemas e de muitas possibilidades de transformação. E segundo que, como tudo que a gente vê, uma indústria muito centralizada, né? Centralizada em grandes grupos. Quando você sai de uma faculdade de moda, a chance de você ser um criador, um estilista, que a gente pensa que tem normalmente quando entra, ela vai caindo por terra, assim, não é tão simples. Então esse incômodo sempre teve comigo. Só que, anos depois, assim, nesse processo de vegetarianismo, veganismo, de entender impacto, de amadurecimento pessoal, espiritual, assim, foi surgindo uma coisa assim, eu preciso criar uma coisa de comunicação de moda que seja além da estética. O nosso slogan inicial era moda além da estética. Que é esse enxergar por trás dos negócios, enxergar por trás das roupas, enxergar por trás dos desfiles. Isso veio muito da minha sensibilidade com o veganismo. Acho que foi uma coisa que puxou. A moda não puxou. O que me puxou foi realmente a alimentação, e depois da alimentação, o veganismo com esse olhar macro, né? Do sistema, como ele funciona como um todo. Mas teve uma grande mudança, porque no começo, a minha ideia enquanto criar uma mídia de comunicação de moda era mostrar novas alternativas de consumo. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que não era por aí que a gente ia ver as coisas acontecerem de verdade, ou a mudança sistêmica que a gente precisava. É claro que a gente precisa, sim, de uma sociedade mais organizada e mais consciente das coisas que compra, e de que isso está atrelado a um sistema político, social e econômico, né? Mas a urgência estava menos em falar sobre produto e mais em falar sobre lógicas produtivas. Que fazem esses produtos no final das contas. Então hoje a gente tá muito nesse lugar de falar, beleza, precisamos falar sobre os produtos de moda e os produtos que a gente consome no geral, mas antes disso a gente precisa falar sobre o sistema que sustenta essas lógicas produtivas, né? Que garantem que as coisas funcionem do jeito que elas funcionam. Porque também você pode mudar algumas coisas em produto e a lógica ela pode permanecer a mesma. E no fim você não tá mudando impacto. Então esse é meio que o lugar que a gente tava do consumo consciente em 2014, e hoje a gente tá olhando mais para puxar as pessoas como seres sociais e políticos, né? Então esse ano a gente lançou a nossa editoria de política para eleições, que é uma forma de mostrar para as pessoas que, cara, se você quer sua blusa de algodão orgânico, a gente precisa pensar na reforma agrária, porque senão a gente vai manter uma lógica produtiva que garante que esse algodão orgânico nunca vai chegar até você. Então, eu ia falar justamente isso. Foi num texto seu que eu li, que é o Porque a Moda Sustentável Não É Realmente Possível, que fiquei chocada, assim, eu falei, tá, desculpa. E é muito legal isso, quando todo mundo começa a falar de uma coisa do tipo, do jeito que tá a moda não tá legal, então vamos pras alternativas. E aí vem marca, vem todo mundo dizer, então agora compra esse que é o sustentável. Ou todo mundo falando pra comprar em brechó, ou fazer um upcycling, alguma coisa assim, e você fala, beleza, então é isso, resolvido, posso voltar a dormir tranquila. E aí não. Porque é isso, porque nada é tão simples assim. Nada é tão simples. A gente não pode pensar ali no final do consumo, sem pensar no processo todo e por que o processo funciona desse jeito. Eu falo muito que, assim, cara, a vida não é preto e branco. A vida é cinza, ela tem suas nuances, né? Então, quando a gente vai pensar em moda e sustentabilidade, é a mesma coisa. Tem várias nuances que precisam ser consideradas, né? E aí a gente volta pra trás no sentido do que a gente tá chamando de sustentável. Porque a gente também não tem uma definição única e exclusiva. Às vezes o que é sustentável pra mim, até mesmo em termos teóricos, não é pra uma outra pessoa. Sustentável pra quem e sustentável em quais camadas? Em quais camadas, em quais sentidos? Ser sustentável gastar menos água? Mas depende. Isso é um desafio da lógica do discurso da moda sustentável, até mesmo comprar em brechó, né? Mas que produto é esse que você tá comprando em brechó? Será que você tá lavando e ele tá soltando um monte de microplástico e tá poluindo os oceanos e quem come peixe, né, tá comendo peixe plástico? É uma
coisa de Tem que louco, pensar um né? pouquinho. Tem que pensar um pouquinho. É mais difícil, no sentido de que... A gente quer a solução mágica e pronta, Dada, né? pronta, Então pronto, né? É. Tá ruim assim, então tá rolando a indústria cruel, e aí você se depara com tudo isso e você fala, então tá, então como resolve? E aí chegam soluções e você abraça Soluções uma, rápidas, mas não é assim. É engraçado você falar da sua trajetória, porque a minha... Eu entrei na faculdade querendo fazer moda, né? Só que fazer desenho industrial lá na UNB. E rapidinho eu desisti, assim, mas foi a primeira coisa que me fez desistir foi a coisa de ter que sempre seguir tendência. E eu gostava de comprar revista, ficar olhando e vendo coisas que eu nunca ia conseguir comprar na vida, né? Mas foi muito questão do design autoral, assim. Eu nunca vou conseguir ser um estilista, é um mundo muito competitivo. Eu ali no laboratório de moda da UNB mesmo, já rapidinho eu baixei e falei, não, eu gosto de trabalhar em equipe, sabe? Eu não consigo fazer sozinha essa coisa do ego. E aí eu fui desistindo aos poucos, assim, de seguir a moda, de prestar atenção, apesar de gostar muito, de ainda olhar a tendência de desfile, não sei. A questão do consumo só veio depois do veganismo. E aí que eu prestei atenção e falei, não, preciso repensar tudo, não é desse jeito que eu quero consumir, sabe? Então eu me identifico muito quando você fala disso e você fala... Eu fui pro lado do minimalismo e até desconstruir o minimalismo, tentar entender o que é o minimalismo pra mim, né? Como que ele funciona pra mim. Porque não é só ter poucas coisas. Exato, não é só 10 peças. Não é só tenho 10 peças, sabe? A lista, né, eu preciso dar os checks pra aí eu cheguei nesse lugar certo, entre aspas, né? Não é bem assim. Eu nunca fui de consumir muito, eu era mais do tipo que, assim, eu queria muito uma coisa, aí eu juntava dinheiro pra comprar uma coisa boa, sabe? Contrário de Sim, eu sempre lembro de você. Quando eu penso nisso, eu falo, caramba, era exatamente o contrário, porque eu juntava dinheiro pra comprar a sandália, tipo, da Animalia, sabe? Eu queria muito. Eu acho que eu nunca tive uma peça, e eu me orgulhava de dizer isso, mas vocês podem dizer que eu tô querendo falar isso aqui ainda não com orgulho, mas no fundo ainda sinto orgulho. Eu nunca comprei uma peça de mais de, sei lá, 300 reais, 200 reais na minha vida. O meu, aí eu tava contando pra elas aqui antes da gente começar, o meu orgulho era comprar coisas baratas. Então, pra isso, China surgiu, quando surgiu o AliExpress da vida, eu me encontrei. Falei, aqui. Eu gostava muito de comprar Brás 25 de março. Ainda se eu passo pela 25, eu tenho que me controlar, porque a coisa barata me conquista. Mas eu sempre tive essa questão do tipo, eu não tenho grana, eu não consigo comprar, mas tem gente que consegue comprar menos ainda. Então eu tinha muito orgulho de dizer que eu montei um look, que eu tenho uma bolsa, que eu tenho uma coisa, custou muito barato, que todo mundo poderia ter. Mas aí eu caí de que alguém tava se ferrando e o mundo todo se ferrando pra fazer essas peças. Então eu preferia ter 10 sandálias de 10 reais e muitas coisinhas e muitos pacotes de coisas, comprar pacotes. E aí eu tive uma ideia brilhante, que eu comecei a comprar muito da China e eu tive a ideia de revender, fazer uma lojinha pra revender as coisas. Falei, vou ficar rica, perfeito, achei minha profissão. E aí saiu aquela matéria, em algum lugar saiu aquela menina que comprou alguma coisa da China e chegou aquele bilhetinho junto com aquela letrinha Help Mom Slave. Aquilo acabou comigo. E aí que eu fui pensar que existia alguém, porque o que me pegou não foi só pensar que alguém tava pedindo, foi do tipo, existe alguém fazendo isso aqui que eu tô comprando? Eu nunca pensei. Não era uma questão. Era máquina, devia ser máquina. Sei lá o que passava, não passava nada na minha cabeça. E eu falei, caramba, tem alguém lá do outro lado do mundo, alguém fazendo isso aqui. Como? Por quê? E aí que eu comecei a me interessar por tudo. E depois, aí veio o veganismo, aí veio essa consciência, mas que não tinha. Era uma questão social e de querer poder dizer que valia pra todo mundo. Quando surgiram as blogueiras, it girls, e eu pensava, eu queria que todo mundo pudesse fazer esses looks. Elas ficam aqui postando esses looks maravilhosos, e aí a mina que tá lá, olha da casa dela e não consegue fazer. Eu queria muito dizer que ela podia fazer. Só que também não é esse caminho. Aí entrou em crise tudo de novo e agora acho que nem penso mais muito sobre moda. Hoje em dia, a minha moda, eu vou sobrevivendo. Sei lá como. Coisas antigas. Eu realmente entrei numa crise porque ainda não me sinto confortável em comprar de marcas que são muito legais, porque é alguém que faz e pensa no processo e tá lá na feirinha. Tudo muito legal, tudo muito orgânico, cruelty free, mas custa 300, 400 reais. Ainda é uma questão pra mim a resolver, assim, não consigo, não me sinto bem. Mas seria o ideal, porque aí eu ficaria com a peça um monte, mas no momento está em pausa. Na dúvida, não comprar nada, que na verdade é o melhor, né? Assim, se você realmente não precisa. Se eu tô sobrevivendo com as roupas que eu já tenho, você não precisa. É porque eu não preciso mesmo, então tá tudo bem. Chegou um momento nessa transição toda que eu decidi que eu só ia comprar de quem fizesse, preferencialmente lá de Brasília, que era onde eu morava, né? Eu só comprava roupas feitas pelo pessoal de Brasília. Só que aí tem, da onde vem o tecido, sabe? Às vezes nem era tão caro, eu ficava de boa. Tem a Endossa de Brasília, tem muita coisa que é feita lá mesmo, muito legal pela galera. Só que eu não sei a história por trás do tecido, por exemplo. Aí começou a me incomodar. E aí eu falei, não, e agora? Como é que eu faço? Sempre fica aquela duvidazinha, né? De quem eu consumo. O documentário
do True Cost fez muita gente Pensar nesse sobre, momento sim. pensar sobre. Com né? certeza. Aliás, a gente vai deixar então os links se você não viu. É Sim. muito importante pra se você tem essas visões assim, como eu, que sua roupa magicamente chegava. Aparece É legal, é legal. Ela se não, materializa na loja. É legal assistir, não é triste pra caramba, mas é importante. Tem o reality show também, o Sweatshop, que eles pegaram 3 blogueiras, Isso eu nunca 2 vi. meninas e um menino noruegueses, e levaram pra trabalhar no Camboja nas fábricas de produção. E é assim, eles morrem de chorar, eles não dão conta, porque é muito tempo de trabalho, eles recebem tipo $3 por dia. Mas eu sei fiquei lá. curiosa, os momentos que aparecem eles chorando, estão chorando porque eles estão sofrendo, porque Eles trabalham estão muito sofrendo. pesado, ou eles estão sensibilizados com a galera? que Não, tá os trabalhando? dois. Ah, os dois. Porque eles trabalham, né? Eles ficam, tipo, alguns E dias é pesado trabalhando. pra caramba. É pesado pra caramba, porque é, tipo, 12 horas de trabalho, sei lá, 10 horas de trabalho, costurando sem parar. E eles numa velocidade que eles não estavam conseguindo acompanhar o ritmo do resto da galera que tá produzindo. Tipo, é muito triste mesmo. Esse também me pegou bastante, assim. Mas aí fica sempre essa questão, né? De, tipo, como que a gente equilibra essa coisa do consumo consciente e de procurar marcas que produzem, que estão preocupadas com o meio ambiente, mas ao mesmo tempo não são tão caras, porque senão fica uma coisa de elite, né? Assim, só quem tem dinheiro que pode comprar. É que na verdade é que a gente cria essa mentalidade do substituir, né? É uma coisa, eu acho que, sei lá, acho que é uma coisa muito do ser humano. Até no veganismo, né? A gente substitua isso por isso, né? E às vezes você simplesmente não precisa substituir. Às vezes você simplesmente pode tirar. Não pôr nada no lugar. Não pôr nada no lugar, né? Que é o que você falou. Você falou assim, eu não tô comprando e não tá, e tá ok. Tá tudo bem, E tá não tudo tô saindo bem. pelada. Exatamente. Então, porque o grande desafio, ele não tá no produto. Ele tá primeiro no sistema, né? Então, assim, quando a gente tá com uma baixa da economia, o que a gente faz? A gente libera crédito, a gente libera o PIS, a gente libera o fundo do FGTS, porque a gente precisa que as pessoas comprem. A partir do momento que a gente tá estruturado numa economia de consumo, sempre vai ter um problema, porque você sempre precisa produzir mais pra vender mais, para as pessoas comprarem mais. E quando você olha, por isso que a gente tá chamando de consumo consciente, é exatamente isso. Não, a gente não precisa consumir mais, a gente precisa consumir menos. Talvez você possa comprar uma blusa que você não saiba a procedência, enfim. E às vezes é melhor você comprar essa blusa do que você comprar a 57, que é feita de uma forma, entendeu? Até porque tem essa questão mesmo do que você falou, né? Hoje o nosso sistema, ele é pautado em exploração. Então, você comprou uma peça lá na marca X que é feito no local. Mas há grande probabilidade daquele seu tecido vir se ele é de origem vegetal, de um ambiente de desmatamento, de um ambiente de devastação. Porque realmente a gente não tem esse controle, né? A nossa lógica é produzir mais da fibra, produzir mais da peça e vender mais. Sim. Então, antes da gente pensar em substituir os produtos que a gente tem que questionar se realmente a gente tá operando nessa lógica que fala que a gente precisa ter produtos. Não que a gente não precise ter produtos. O consumo, ele faz parte do ser humano, a novidade faz parte do ser humano. A gente não gosta de tendência à toa, né? Existe sim uma coisa psicológica que move a gente a gostar do novo. Mas em que ritmo? E o quanto esse desejo, ele é imposto por um sistema econômico que precisa de crescimento contínuo. Se a gente for pensar, o que é mais caro? É você continuar comprando barato ou você deixar de comprar? Sim, com certeza. Né? E por um lado também, normalmente a gente fala, né, é elitista a gente falar de não consumo. Cara, é muito, na verdade, se a gente for pensar, a lógica do consumo, ela é muito mais opressora, porque ela te diz que você precisa ter aquele negócio pra você ser alguém, que você precisa daquele tênis, daquela marca pra você ser alguém. E quanta gente se endivida com cartões e crediários dessas fast fashion e de lojas, porque compra muito, né? E quando compra não, sempre. tipo, mata e assalta pra você ter aquele produto, tênis, sabe? Então, o grande desafio tá em desconstruir essa lógica de que a gente pertence à sociedade por meio do que a gente tem, né? Então, não é opressor você dizer pra pessoa, cara, vamos... Não, a gente precisa realmente repensar esse consumo. Opressor é dizer que a pessoa precisa comprar aquilo pra ser uma pessoa digna de respeito, sabe? Inverter um pouco que a lógica social, né? Que é um dos motivos também, porque eu sou muito
muito contra o discurso vote com a sua carteira. Uhum. Se você não tem dinheiro, você não vota, então você não é ninguém na sociedade. Você reforça um pensamento de que você só pertence e você só pode fazer escolhas se você tem dinheiro. Sim. Você não vota com a sua carteira, você vota com o seu voto, né? Tipo, e depois ele pode ser tirado de você. Sim. Mas se você souber fazer bom uso dele, entender que ele é sim uma ferramenta, cara, tá na mão de todo mundo. Dinheiro não, dinheiro tá concentrado. Maravilhoso. Verdade. Falando disso, me lembrou dos textos de ecofeminismo. Então, falar dessa exploração como um todo e como a gente juntando todas as questões para tentar pensar. Então, pensando na exploração em todos os sentidos. São os textos da Daniela Rosendo, que é muito legal essa série no Modifica também. A gente, quando comecei a pensar em ecofeminismo, eu conheci a Dani, assim, não conseguia achar referência nacional, não conseguia achar, e daí, de repente, achei a Dani e não hesitei em falar com ela, Dani, só pra falar sobre isso, porque a gente, o Modifica, quando a gente nasceu lá em 2014, a gente já era guiada pelo feminismo. Então, a primeira entrevista, uma das primeiras pautas que a gente subiu foi uma entrevista com a Júlia de Faria, do Think Olga. Ela tava meio que no meio já da campanha Chega de Fio-Fio, enfim. Então, a gente surgiu com essa bandeira do veganismo, do feminismo, de um outro olhar pra moda e pra beleza. Mas conforme você vai descendo, né, na sustentabilidade, você começa a entender como as coisas estão interligadas e como as opressões estão interligadas, né? Então, se a gente oprime o meio ambiente, a gente está também oprimindo mulheres, porque na pirâmide de opressões, enfim, a gente está ali muito próximo, né? E isso vai para pessoas não brancas, as questões de classe. E aí você começa a ver as conexões em tudo. Então, eu começo a ver as conexões na roupa. Se o algodão, ele é plantado numa lógica de agricultura, que ela é controlada por homens brancos, por exemplo, ou se a peça é confeccionada numa cadeia produtiva que explora majoritariamente mulheres não brancas. E na publicidade gera todas essas opressões para todas as mulheres, né? Então você tem várias conexões. Não tem como separar. Não tem como separar. É uma coisa que a gente fala muito. Se a gente tá pensando em moda, se a gente tá pensando em consumo, se a gente tá pensando em estrutura, a gente tem que pensar em todas as estruturas de poder que mantêm o sistema como ele é, né? Não tem como você quebrar uma sem quebrar as outras. É um pouco por aí, assim. Eu achei interessante que eu li em um dos artigos do Modifica, né, que 85% dos trabalhadores da indústria são do gênero feminino. E aqui no Brasil ainda tem uma exploração enorme das imigrantes que vêm, né, especialmente da Bolívia. Em São Paulo. São Paulo, muito, Então é muito tenso a gente falar de moda consciente e não falar de feminismo. Super. Não pensar na cadeia como um todo mesmo, porque quem que tá produzindo as roupas pra gente, né? E no final, exato, aquela coisa da publicidade. Quem que tá sofrendo com as pressões estéticas e tudo mais. Tá tudo e até a pressão estética, a pressão do ter que ter aquele negócio, né? E normalmente a gente não pensa mesmo. Às vezes a gente levanta algumas bandeiras e não vê que os modos produtivos de tudo que a gente consome tá envolto nisso, né? Não sei, gosto muito da Angela Davis porque ela fala muito sobre essa desconstrução, né, do capitalismo mesmo, porque ele se baseia nessa coisa de opressão e exploração, então não tem como você dissociar, né? Mas, cara, pra a gente fazer um produto de moda, tem tantos processos, são tantas etapas, são tantas pessoas envolvidas, que se eu não fizer conexões, fica meio espantalho, assim, não conecta, né? Sim, é uma coisa que a gente sempre fala, que a gente não é só vegana ou só feminista, a gente também é mulher e a gente também a gente tá numa sociedade que é completa, né? Ela é complexa, ela tem essa estrutura mais complexa que a gente não tem como desligar uma coisa da outra e falar, não, agora eu sou só vegana, agora eu sou só feminista, agora eu sou só... E talvez seja mais fácil quem consegue fazer essas divisões, é muito do que a Sandra falou aqui no episódio 14. Quem consegue separar, muito provavelmente é porque não tá sofrendo de fato ou sentindo aquela opressão. Então vamos falar só de animais, vamos. Eu sou um cara branco, legal que eu olhei pros animais, mas eu posso me dar o luxo de só olhar pelos animais. Muito provavelmente uma mulher não vai conseguir não olhar sobre o machismo. E uma pessoa negra não vai conseguir não falar de racismo. Agora, a partir de agora, eu vou falar só de veganismo. Não vou falar, não tem como desligar, porque tá na pele, né? Tá na vivência. E eu acho que também a gente enquanto, né, eu sou mulher, então eu sofro essa opressão, sou uma pessoa não branca, tenho essa questão do racismo e tal. A gente consegue enxergar que é uma engrenagem. Então, uma peça só gira porque a outra tá girando. Se a gente não desmontar, digamos assim, essa engrenagem e ficar focado só
uma coisinha, você não só vai cai conseguir. a roda ali, mas uma roda continua girando. Exatamente, entendeu? Você não vai conseguir promover as mudanças estruturais, porque para mexer na base, você precisa olhar para tudo, né? Para aquilo que tá sustentando a exploração animal, por exemplo, né? O que tá sustentando a exploração animal tá sustentando várias outras explorações. E tem gente, mas não dá pra gente esperar ruir todo o sistema pra fazer alguma coisa. Mas assim, talvez seja a única maneira, porque a gente tá vendo medidas paliativas, assim, que a gente acha que tá chegando nos animais, ou que tá chegando, mas talvez não esteja. Então, a mudança estrutural, ela é mais trabalhosa, ela exige mais da gente, de todo mundo, mas talvez seja o único caminho, né? No último Fórum Mundial, eles finalmente chegaram à conclusão de que os problemas que a gente enfrenta no mundo hoje são sistêmicos. E para isso a gente precisa de soluções sistêmicas. O grande desafio é que o ser humano não tem um pensamento sistêmico. Então a gente tem problemas sistêmicos que precisam de soluções sistêmicas, mas a gente não consegue pensar. Remediar. Até a própria lógica que nos trouxe até aqui é do compartimentalizado, né? Então, assim, uma empresa, ela é toda compartimentalizada. Esse departamento cuida disso, esse cuida disso, e aí você não troca, não se conversa. Cada um meio que tenta resolver o seu, no fim não resolve nada. E é essa lógica que a gente tá precisando quebrar, né? Sair desse... Tipo, estourou um cano, conserta esse cano e segue. Exatamente. E vai, ao invés de olhar toda a estrutura da casa, por que tá dando esse problema. Exatamente. Mas se não tá dando certo, todo mundo concorda que tá tudo muito errado. Gente pedindo meteoro, a gente achando que não dá certo, que reseta o mundo, meu Deus, como chegamos aqui, é Trump, é Bolsonaro. Então deu errado, concordamos? Concordamos. Então acho que tá na hora de tentar uma maneira diferente de mexer, né? Exatamente. De remediar, porque essa que a gente tá tentando fazer os remendos não tá dando certo. Então acho que vale a pena arregaçar as mangas e ir pra estrutura, como disse a Sandra, ir pro povo, ir pra massa, pra gente fazer essa mudança da base mesmo, né? Base. Não ficar aqui a gente segurando enchente com a palma da mão. Exatamente. Porque, cara, quando você olha, assim, tem situações e dados e números que trazem muitos questionamentos, né? A gente, na moda, vou falar de moda, mas assim, na moda a gente vê um número maior de pequenas marcas e tal, mas o quanto isso de fato está mudando as lógicas produtivas? Não tá. Nossa tendência global é de centralização, cada vez mais centralização de poder, né? Dessas indústrias ficarem cada vez mais centralizadas, e centralização de poder é um perigo, porque você tem poucas pessoas com poder para dar as cartas sobre algumas coisas, para decidir por muitos, né? Então, não é um cenário positivo. E se a gente não assumir isso, talvez é pior, assim, tipo... porque a gente acha que tá tudo bem, e é isso, faz como eu tava fazendo, dormindo tranquilo, achando que tava dando pra dormir tranquilo, e não dá. E é muito louco quando a gente ouve muito, principalmente no veganismo, acho que outras lutas dizem isso, mas hoje a gente tá mais, eu e Babi estamos mais, acho que no ativismo vegano do que em qualquer outro hoje em dia. Então a gente ouve muito tipo, para de querer misturar, para de botar ideologia no nosso veganismo é pelos animais, vamos parar de misturar, a gente falou muito disso já também. Mas aí a gente pega, você tá aqui trazendo dados da moda, que nem é o meu mundo, eu nem sei. E aí é muito parecido. Então, aumentando iniciativas, aumentando pessoas conscientes, falando em consumo consciente, em selo verde, em vamos consumir do local, do pequeno, e feirinhas e iniciativas. Mas assim, isso não tá, né? Refletindo de fato numa mudança. Tem menos pessoas trabalhando na indústria de maneira análoga à escravidão, ou tem alguma coisa melhorando em relação ao meio ambiente? As grandes marcas de roupa grandes marcas estão aí bombando. Acho que a Forever tá aí, tá tudo crescendo. H&M, C&A, que mais? Não tô vendo nada, né, de mudança nesse sentido, ao mesmo tempo que a gente vê falando muito, e talvez aqui, né, talvez São Paulo, talvez no nosso mundo, mas que é coisa que a gente não ouvia, tá na Globo. Se tá na Globo falando de peças sustentáveis e tudo mais, é porque estamos, né, a coisa tá... Mas isso não reflete. E é muito parecido com o que a gente vê no veganismo, é muito parecido com o que a gente vê no feminismo. O feminismo tá na Globo, mas de fato, mulheres estão morrendo menos, ou conseguimos atingir alguma coisa no mercado de trabalho, acho que muito pouco, né? Sim. Então, é importante a gente pensar por que será que as causas têm tanta essa similaridade? Elas são tão parecidas? Por que parece que avança, mas não avança? É porque é o mesmo chefão. Exatamente. É o mesmo chefão. E é exatamente aquilo que você falou. Não adianta a gente derrubar um se a gente não for derrubar todos. Vai ficar capenga e não vai adiantar. Porque quando a gente se a gente for pensar em, vamos falar de moda, né? No sentido de que trabalho análogo à escravidão. O trabalho análogo à escravidão, ele só é possível porque você tem pessoas extremamente vulneráveis. Se você não tivesse pessoas extremamente vulneráveis, você não teria o trabalho análogo à escravidão, né? Você talvez teria um trabalho de
massa, sem o menor senso de propósito, mas ele não estaria nem perto de ser o que a gente reconhece como análogo à escravidão. Então, a gente fala muito da moda, né? Mas a gente tem trabalho análogo à escravidão em todas as indústrias. Sim, na pecuária, aliás. Na Principalmente pecuária, aqui no Brasil, muito, na agricultura, no açúcar que a gente come. Se tem uma coisa que eu faço questão de comprar orgânico, até porque é um preço mais acessível, é o açúcar, cara. Porque, assim, as chances dele vir de um trabalho análogo à escravidão são, assim, tremendas. Mas por quê? Porque isso é possível por causa das estruturas de poder que garantem que uns tenham muito poder sobre os outros, principalmente num olhar econômico, né? Então, não adianta eu ter fábricas muito boas e garantir as minhas ilhas de excelência, igual a gente fala na indústria da moda. Então, alguns grandes grupos garantem suas ilhas de excelência produtiva, garantem que ali não tem trabalho análogo à escravidão, mas por fora, né, tá tudo ruindo, porque, na verdade, você tem um sistema de exploração. A gente não resolveu esse sistema de exploração que ele existe desde, ele não tá mudando, ele não tá melhorando. Não. E eu gosto muito de uma frase que a Sandra falou de, tipo, a gente não pode esperar que as pessoas que criaram o problema vão resolver o vão problema, trazer a né? solução de quem criou. Capaz. Demais, né? Mas isso tudo a gente tá dizendo, mas a gente não quer dizer assim, então tá liberado voltar a comprar na Animale ou na Farm. Não tá, né? Não tá tudo bem. Não, eu sempre falo assim, normalmente as pessoas falam, ai, Marina, eu queria uma lista de marcas. Eu tenho um aplicativo. E eu sempre falo, cara, lista não vai ajudar, assim, acho que você ter esse entendimento de que seu tecido veio de algum lugar, de que essa roupa veio de algum lugar e de que essa sua compra, ela tá relacionada a uma cadeia produtiva longa que tem diversos pontos de contato com a sociedade. Pode ser a pessoa do bairro que tá comprando tecido que ela não sabe de onde vem, que ele vem de algum lugar, mas que a gente não sabe de onde. Pode ser a grande rede de varejista, que até tem essas grandes redes de varejista, por proteção de nome, por proteção de investimento, né? Cada vez menos investidores querem investir em empresas que têm escândalo de trabalho análogo à escravidão e tal. Elas vão criar suas proteções e vão realmente ir cuidando dessa sua cadeia produtiva. Mas assim, tudo tá baseado nessa grande rede de devastação. Então, assim, a gente tem lógicas de exploração do campo, de produção excessiva de matéria-prima, a gente tem lógica de exploração de pessoas, né? Isso vai, eu acho que não tem escolha 100% segura, não é que, acho que assim, a gente precisa entender que o consumismo, ele é um problema, né? E ele sustenta o nosso sistema econômico. Acho que é muito importante, né, a gente ter isso em mente. Então, a partir do momento que você já começa a entender isso, as suas escolhas, elas vão ser mais orientadas para sustentabilidade no sentido de que elas vão ter um cuidado maior. Você não vai mais achar que a roupa se materializou na loja ou no AliExpress, sabe assim? Você vai ter a consciência do processo e independente de onde você tá comprando, eu falo que consumo consciente é isso. Não é você comprar na loja X ou Y um produto ZOW, sabe? É você saber que aquilo tem uma história e que aquilo tem um impacto. Tanto até a hora que ele chegou até você, até depois. Porque isso vai ser descartado em algum momento e vai gerar impacto em algum momento. Então, pra mim, assim, falar de consumo consciente não é muito sobre o que você compra, mas sobre a sua lógica de consumo. Legal. Eu gostei muito, se você puder repetir, porque a gente conversou isso antes de gravar, das plantações de algodão, eu acho legal pra falar aqui. Entender essa lógica. Que eu não sabia que tá tudo interligado e eu também não sabia. Tá. É uma coisa, eu acho que exemplifica bem, né? Quando a gente fala de uma matéria-prima na moda de origem vegetal, como o algodão ou a viscose. Se a gente for pensar na lógica, e aí eu vou trazer Brasil, porque a realidade global é um pouco diversa, mas o Brasil é um dos maiores produtores de algodão, um dos maiores exportadores de algodão. 80% da nossa produção tem uma certificação de boas práticas ambientais, práticas trabalhistas, porém nosso algodão ele é produzido em grandes monoculturas, assim. Então, ele tá relacionado, sim, à centralização de terra, que é a centralização de poder, que é a centralização de renda, que vai de encontro com preservação ambiental, né? A partir do momento que você tem milhares, centenas de hectares para produzir uma grande monocultura, você tem ali um desbalanço ambiental total, porque o ambiente, ele não é feito numa monocultura, né? Ele é uma multicultura, uma multiespécie ali e tudo mais. E o nosso algodão, ele tá também muito relacionado
relacionado com o agronegócio. As produções de algodão no Brasil, o grosso, tô falando grosso porque são produções assim gigantescas, o grosso dessa produção vem de produtores de soja e milho. Então você rotaciona a sua plantação de algodão com soja e milho, que são ração para gado e animais de abate, né? Fora isso, a semente, o algodão, então a pluma do algodão, ela vira o tecido, o caroço, ele vira óleo de algodão, que a gente não usa muito, a indústria alimentícia usa um pouco, mas não é tão comum, e a casca do caroço vira alimento para vaca leiteira. E aí você tem uma fibra de origem vegetal que tem uma lógica de devastação ambiental que mata animais. A mesma coisa do poliéster, né? O poliéster é uma fibra, é natural, porque o petróleo é natural, mas ele passa por um processo de sintetização, então a gente chama de fibra sintética, que em tese não tem nada de origem animal, mas que primeiro a extração é muito devastadora de comunidades, de habitat natural, na hora que você tem um grande vazamento de petróleo, né, de óleo e tal, você mata milhões de animais e seres marinhos, e no seu processo de uso ele libera microplástico, ele devasta o oceano, que está totalmente ligado à qualidade de vida marinha, nossa vida, né? Os oceanos equilibram toda a vida na Terra, né? Então não tem como a gente separar em caixinhas, né? Como eu sou vegano e me visto de algodão da cabeça aos pés, mas cara, a lógica produtiva do algodão, ela precisa mudar, porque senão ela favorece o agronegócio. Ela favorece a matança de animais, não só o boi, como os animais silvestres, né? Que às vezes a gente acaba se afastando um pouco no debate vegano, mas que tá ali, né? Ali também. É muita coisa. Mas é importante saber, exato, é isso, é a consciência, não é que eu não vou usar algodão. Não é, eu acho que é importante ter a consciência pra entender que o que sustenta... Que tá tudo junto mesmo, tá tudo junto, sustentado por um sistema que a gente precisa entender como ele funciona. Tem um livro legal da Naomi Klein, que é o Não Basta Dizer Não, que depois vocês deixam nas indicações, mas que é muito isso, assim, ela fala uma frase que pra mim faz todo sentido, assim. Pra gente chegar onde a gente quer, a gente precisa entender onde a gente tá e como a gente veio parar aqui. Sim. Se não, por mais doloroso que seja ver como é que a gente veio parar aqui e onde a gente tá, é preciso se a gente quer chegar em um outro lugar, que não esse, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, Marina, mas a gente precisa ter um olhar mais positivo. E não é sobre positivo ou negativo, é muito sobre, cara, a realidade é essa, assim. O positivo é que tem gente falando sobre isso. O positivo é que eu tô aqui conversando com vocês num podcast vegano sobre modo de sustentabilidade, sabe? Acho que a gente não falar não vai fazer parar de acontecer. Exatamente. Pelo contrário, Mas eu tenho muita gente que eu ouço falar disso. Ai, mas aí você vai falar de veganismo e uma coisa puxa a outra. E eu sei que tem animal sofrendo pra todo lado, gente sofrendo pra todo lado, mas eu sofro muita coisa. Mas assim, a gente não falar, né? Vai resolver, vai melhorar a vida de alguém, não vai. Então é meio desesperador, dá uns bodes do tipo, meu Deus do céu, tá tudo errado mesmo. Mas é importante a gente falar. É muito legal que você tá aqui falando isso, e que a gente tem esse canal pra falar isso. Tem tanta gente falando disso por aí que vão falar mais, né? Cada vez mais pessoas falarem é o positivo. Acho que você falar sobre o assunto não é você ser pessimista ou ter um olhar negativo. Não, cara, é você julgar a real, assim. Se a gente quer sair daqui, vamos olhar pra onde a gente tá de fato? Porque trocar a marca que você compra, muito legal, mas assim, até que ponto, né? Ou trocar a matéria-prima da sua roupa sem pensar das possibilidades. Não tô dizendo que é fácil saber, não é fácil, por isso que tem o Modifica, pra chegar em mais pessoas, pra falar pra elas sobre isso, assim, não tô dizendo que é simples a gente saber que a lógica de produção do algodão vem de uma monocultura, não tô falando que é fácil, mas que quando a gente tá falando sobre, não negar, né, não tipo se afastar porque eu não quero saber. É tipo, nossa, pô, então agora eu quero entender por que então o orgânico faz mais sentido, ou por que a gente precisa de outras lógicas produtivas, sabe? Ter essa curiosidade. Até falar uma coisa do tipo, tira a sua política do meu veganismo ou da moda, aí não faz sentido nenhum, porque aí você vai ao fundo e você vai ver que não dá pra falar de nada disso sem falar em reforma agrária. Não dá. E coisas nesse sentido, eles falam, então tem a ver com política e tem a ver com quem eu vou escolher pra votar agora, e tem a ver com tudo isso. É importante a gente entrar a fundo nesses assuntos mesmo, que aí fica quase que impossível você dizer que não tem política nisso e que não tem transformações. Exatamente. E tem exemplos muito concretos. Se a gente for falar de lixo, né? A gente tá com a legislação dos canudinhos, blá, blá, blá. Ótimo, maravilhoso.
tal. Mas se a gente for pegar realmente a quantidade de lixo plástico nos oceanos e ver o quanto o canudinho representa, é muito pouco, né? A maior parte do lixo plástico, quase 50% do lixo plástico nos oceanos, está vinculado a redes de pesca, então a pesca predatória. Então, como políticas de incentivo a essa lógica de produção, incentivam a pesca predatória que estão por trás do lixo nos oceanos, sabe assim? Acho maravilhoso, a gente, realmente, eu fui a favor da gente discutir o canudinho, da gente trocar o nosso copo de plástico e tal. Mas não dá pra parar aí. Não dá, porque bem. assim, a gente tem, na verdade, lá em cima, um grupo de pessoas, lá em cima não muito longe, né? Quem a gente tá escolhendo pra representar a gente, tá aliado a pessoas que poluem e muito mais do que... contra o canudinho. Não, eu sou super amiga do meio ambiente. Canudinho nunca mais. Mas rede tá liberado. Exatamente. E aí, se você tem uma visão ingênua e parcial, você compra, né? Assim como a gente compra marcas fazendo greenwashing e tudo mais, a gente compra, porque é isso, tá fácil ali, né? Olha que legal, essa marca agora é amiga do meio ambiente, esse político é amigo do meio ambiente. Ah, que legal, tô junto dele. Se der uma pesquisadinha maior, você vai mais a fundo ali, você vê que tá usando do discurso, porque agora o discurso tá bonito, né? Tá na moda. Eu falo muito assim, que a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas que estão em um determinado lugar de privilégio e de lucrar com o que tá posto, elas estão se movimentando pra garantir que as coisas continuem do jeito que estão. Sim. Né? Eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, assim. Um esforço grande. Não é tipo desconfiar de tudo, mas assim, pode ter certeza que muitas ações, muitas coisas ao primeiro momento parecem incríveis, na verdade são tentativas de garantir que nada mude. Sim, né? Que a gente, quem nunca teve acesso à política, a poder e a dinheiro, continue não tendo acesso à política, a poder e a dinheiro. A Carol Delgado, puxadinho, uma antropóloga do Rio, ela fala um pouco isso, assim, a gente acessou, assim, o campo da representatividade, a gente conseguiu mais diversidade nas campanhas, a gente foi conseguindo algumas coisas, mas o campo do poder e da grana é tipo continua assim... ali, continua ali. Aqui vocês não vão entrar, vocês conseguiram as pessoas na campanha, vocês conseguiram algumas coisas, mas aqui não, tá? Aqui é nosso. Sim. E isso distrai bastante as pessoas na campanha, esse rolê aqui, né? Parece que tá tudo caminhando bem. Estamos conseguindo. Ele distrai desse lugar que esse lugar não vai entrar, entendeu? Esse lugar tá muito garantido que ele é nosso. E aí falando de novidades e essas questões de mercado que estão sempre mudando e tentando atender algumas demandas da população, mas não todas, porque tem que limitar, né? Essa semana, na Semana de Moda de Londres, que eles proibiram o uso de peles, foi uma puta conquista. Na mesma semana que sai a autorização, não sei como é que fala, de caça-baleia de novo, né? Você fica naquele tipo... Mas foi proibido, né? Então hoje, neste momento, talvez quando a gente publique já saia alguma conclusão maior, mas ficou hoje o dia inteiro de vai votar, ainda vai votar, não vai votar, porque já votou. Eu vi que ia votar e depois eu vi que foi 40 contra 27, uma coisa assim. Segundo Fábio Chaves, a votação vai ser amanhã. Então esperaremos. Esperaremos. De qualquer forma, dá sempre a impressão de que é tipo um pra frente, dois pra trás, e a gente não sabe o quanto que é o mercado brincando com a gente ou o quanto que é a gente que tá dominando mas esquema. Acho que no caso do lance de peles, uma vitória pensando que isso serve de exemplo. Londres tá fazendo. E aí, quem sabe, São Paulo não se inspira. Tomara. Assim. Londres sempre foi uma cidade... foi uma das primeiras capitais de moda aí negando a pele, assim. A maior parte das marcas que foram negando a pele foram inglesas mesmo. Você tem um movimento, e aí você tem um contramovimento forte da indústria da pele se organizando pra dizer que não, que a pele é sustentável, que isso não funciona e tudo mais, né? Mas eu não sei, eu fico muito pensando, assim, é claro que eu acho que quanto menos animais morrerem, melhor, ainda mais pra pele, é uma coisa que faz zero sentido. Zero sentido, assim, não que alguma coisa faça sentido, mas quando você olha pra pele, a Tansy Hoskins fala muito isso, assim, ela fala que... soa como um deboche do animal até. Que você, por exemplo, você é tão poderoso, você tem tanto dinheiro, você é tão poderoso que você pode simplesmente matar e destruir pra usar pra você. Usar pra você. Olha que legal, um bicho tem uma camada protetora do frio. Vou tirar dele e colocar
colocar em mim. Olha que ideia genial. Exatamente. Gente, o ser humano é maravilhoso. Não, e quando é só pra enfeitar, que teve Tapete, a tia do meu na cunhado parede, que apareceu sim. no casamento da minha irmã. Ah, Uma tipo, raposa no pescoço. Ah, tá. É só um negócio Queria aqui. morrer. Além de ser horroroso, cafonésimo, Horrível. né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, Bom. é patinha, tudo. Ah, tá. Né? Antigamente era tudo, Horrível. né? Era cabeça, pata, tudo. Tudo. Mas é muito, né? Porque, na verdade, assim, o nosso pensamento, nosso que eu digo enquanto sociedade, é de você poder usurpar e destruir, né? Tudo. Uhum. Então, por que eu posso pescar baleia? Cara, não faz zero sentido. Zero sentido. Do mesmo jeito que faz a pele. Ah, porque meia dúzia de pessoas no Alasca. Tudo bem, isso é uma coisa. Mas pra você comercializar isso... Tudo justifica, né? Tudo, eu acho que a gente tá muito ainda nessa lógica de que tudo bem, entendeu? Pela economia, tudo bem. A gente faz qualquer negócio pela economia, sabe? Assim, a gente ainda tá nessa lógica e a gente ainda tá na lógica de que destruir é mais barato e mais lucrativo do que preservar. Uhum. Acho que tem esse Essa caminho lógica. que a Mas gente aí, precisa desconstruir. dentro desse cenário todo horrível, como que você vê um futuro, assim, da moda e do veganismo aí no meio? De tudo Isso isso, de desse tudo, movimento né? que a gente fala da do vida. ecofeminismo, socialismo, tudo junto pra construir uma sociedade que a gente acredita e melhor, assim, que a gente tá lutando pra isso hoje. Preciso mandinar. Cara, é muito difícil, Otimista, né? As pessimista. pessoas perguntam assim, como é que você vê a moda daqui 10 anos? Eu falo, gente, 10 anos, primeiro que 10 anos é muito pouco. Eu acho que vai mudar muito pouco, assim. A gente levou um tempo pra chegar até aqui e a gente vai levar um tempo pra sair daqui, isso é fato, né? Na verdade, eu nem sei se eu prevejo, assim, curioso que eu trabalhei com pesquisa de tendência. Eu acredito que continuaremos falando sobre isso bastante, tentando usar a tecnologia como solução pra tudo, pra gente descobrir que não vai ser, na real, porque na verdade a gente já poderia ter mudado muita coisa sem tecnologias mil que a gente simplesmente não fez. Mas que algumas ferramentas de tecnologia vão forçar algumas mudanças, né? A partir do momento que você tem mais rastreabilidade de cadeias produtivas, e isso a gente pode falar até tanto na moda quanto dos animais, você tem mais chance das pessoas saberem que aquele negócio não vem do pasto que tá estampado naquela caixinha de leite, sabe? Assim, aquela imagem que o produto tá te vendendo, ela passa a ser mais perene, né? Muito mais fácil de diluir, porque você tem ferramentas que te mostram que não que ela veio de outro lugar, sabe? Então isso eu enxergo como uma coisa positiva, assim. A gente vai conseguir entender mais esses processos produtivos pra entender que o problema não tá no produto, tá no processo. É que até então a gente não olhou pros processos, a gente só olhou pras coisas, então a gente ainda tá muito focado em coisas. Mas se a partir do momento que essas ferramentas possibilitarem a gente olhar pra processos, aí é muito poderoso, porque aí a gente começa então a mudar os processos e os produtos invariavelmente eles vão ser diferentes, né? Eles vão estar mais de acordo com o que a gente espera ou acredita ou diz que tá ali naquela tag ou naquela caixa, sabe? Mas com certeza não vou dizer que vai ser fácil, vai ser uma luta. Acho que a gente precisa realmente nunca assim de um esforço, nunca tá numa zona de conforto, sabe? Acho que e a gente tem agora assim um levante conservador que a gente tem que encarar de frente, assim, que, cara, é nos Estados Unidos, na França, aqui, entendeu? Isso, claro, é uma resposta a alguns avanços que a gente teve. Mas se a gente não tomar cuidado, né, muita coisa do que a gente conquistou vai ser perdido. E aí começa tudo de novo e cansa. Né? Então... quando parece que conquistou aquilo que a Bibi falou, um passo pra frente e 2 pra trás, parece, né? Mas se a gente não continuar dando os pra frente, vai ficar só pra trás. Mas é isso, assim, acho que vamos ter boas ferramentas que vão ajudar algumas coisas. Não acho que vai ser uma transformação muito radical. Muitas coisas vão continuar exatamente iguais ou um pouco diferentes, mas vamos continuar com a exploração de mão de obra, continuaremos tendo pobreza, sabe assim? A gente precisa assumir isso pra conseguir pensar nessas mudanças estruturais e sistêmicas. Mas estamos falando, né? Estamos tentando. Estamos tentando. Estamos aqui. Quando cansa, a gente já falou no episódio passado, para um pouquinho, respira um pouquinho, se cuida um pouquinho e volta. Exatamente. Legal. Então vamos aproveitar para você falar dos seus projetos, assim, como é que tá o futuro do Modifica, seu, quais são as ideias. Então você falou no começo um pouquinho do projeto sobre a política, ajudou bastante, a gente vai deixar todos os links, mas tem um guia, né, que ajuda a escolher o voto nesse momento tão difícil, tão nebuloso, e várias outras séries, vídeos, explica um pouco e tem outros projetos também.
O nosso grande, assim, nossa mensagem não, né? Mas a gente fala que a nossa visão é a transformação pela informação. O que é um desafio, porque a gente vive numa era de excesso de informação, né? E tem um cara muito bom, que eu tô muito louca nele, que é um filósofo coreano-alemão, que ele fala que o excesso de informação não necessariamente significa verdade, né? Então, é até um desafio pro Modifica, nessa era de excesso de informação, entender a relevância dessa informação. O que ela vai fazer sentido, pra quem que ela... assim, como que ela vai fazer sentido, pra quem que ela vai fazer sentido. Então, a gente tá nesse processo de entender realmente o potencial da informação na era da fake news, né? E como é que a gente chega nas pessoas. A gente não precisa chegar num número enorme de pessoas, a gente precisa chegar nas pessoas certas. Então, os nossos projetos, eles estão muito alinhados para, a partir do momento que a gente enxergou caminhos para chegar nessas pessoas que a gente entende como certas, a gente provocar esse pensamento sistêmico, né? Quando a gente decidiu falar de política, foi esse entendimento de que, cara, não adianta nada eu comprar roupa sustentável ou no brechó, ou de R$500, enfim, se eu tô apoiando com o meu voto toda uma estrutura que garante que os nossos processos produtivos, eles se mantenham à base da opressão e da exploração. Então, em todos os canais, né? A gente tem o YouTube, Instagram, no próprio site, enfim, todos os nossos projetos são esses, assim, a gente tá trabalhando muito em trazer os temas com esse olhar sistêmico, fazer provocação, a gente não traz resposta nenhuma, assim. Só desgraça na minha cabeça. A gente traz muita provocação, né? Então a gente tem alguns projetos. Ano que vem a gente quer falar mais sobre fibras e fios, então talvez saia um projeto, porque é uma grande questão. Legal. Sobre o que é sustentável em fibras e fios, sobre o que não é, as polêmicas entre o natural ou não, e aí entra a questão dos produtos de origem animal versus os produtos de origem vegetal, ou que a gente chama de sintético, né? Ativar mais os canais do YouTube e, de certa forma, levar esse debate todo pro universo offline, mas não para um grande público, porque a gente chama de pequenas lideranças. Assim, a gente acredita muito que lideranças com pensamento sistêmico, elas vão ter um impacto muito maior do que se eu ficar querendo atingir uma quantidade enorme de pessoas e que talvez não estejam preparadas para aquele assunto naquele momento, enfim, como se fosse um tiro de canhão. Então a gente tá muito focado em atingir determinadas lideranças por meio desses projetos que provoquem as pessoas a pensar sistêmico, né? A gente lançou a campanha Menos Plástico, Mais Planeta antes das eleições pra mostrar que, cara, é muito maravilhoso seu canudinho de vidro, mas assim, o que o teu candidato tá pensando em política pública pro plástico? Porque quando a gente vai pensar em proibir sacolinha e tal, se o político que tá lá, ele não estiver completamente isento, ele não vai votar, porque tem uma indústria ali do plástico que vai fazer de tudo pra que aquilo não passe, né? Então, trazer essas provocações, né? A gente trouxe essa, enfim, queremos trazer outras, mas muito levando as pessoas pra esse pensamento sistêmico e debatendo mais a ligação das coisas, né? Veganismo, feminismo e isso tudo num ambiente político, de política institucional mesmo. Não do política do minha compra é política, meu consumo é político, mas de política institucional. Legal, né? Muito bom, maravilhoso o seu trabalho. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Marina. Falamos aqui. Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu quero agradecer o convite. Às vezes eu falo muito, falei muito, mas essa é a ideia mesmo. Aí eu acho que vale deixar uma mensagem assim também. A gente muda, né? Acho que é muito importante. Talvez a gente não esteja enxergando alguma coisa agora, ou a gente esteja enxergando de um jeito que depois a gente vai enxergar e tá tudo bem. Eu acho que a gente tem um pouco de medo. O Modifica começou como uma plataforma de consumo consciente. Hoje eu repudio o assunto. Se alguém me chamar pra falar sobre consumo consciente, eu vou falar, não vai rolar, né? Mas é uma trajetória, acho que a gente tem que assumir o processo mesmo, sabe? Sim. Sem medo, porque é um processo. É muito bom, mais uma vez, um episódio maravilhoso com essas convidadas. Eu fico toda boba, porque todo mundo que eu era fã, e Sandra, Sabrina, Marina, estão tudo vindo aqui. Agora eu quero trazer Daniela Rosendo, já falei com ela, tem várias pessoas que a gente é muito fã, e é muita honra ter vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada. E agradecer vocês mais uma vez ouvindo. Não sei se vocês viram que a gente lançou a nossa plataforma de financiamento
recorrente, não é coletivo, é recorrente. É coletivo, porque É todo coletivo mundo e recorrente. mas é recorrente, que isso ajuda muito a gente a continuar, porque exige muito da gente. A gente explicou nos vídeos como fazer esse podcast tem tomado conta da nossa vida, e isso é ótimo. Sim. Mas a gente tá totalmente querendo se dedicar a ele cada vez mais e poder investir em qualidade e constância, porque às vezes que a gente falha, mas porque não damos conta, e edição e tudo mais. Então dê uma olhadinha lá, a gente vai deixar o link do Apoia-se, quem puder ajudar com um pouquinho já é muito pra gente, significa Sim, bastante. com certeza. E lembre-se sempre de entrar no Medium, né? Então a gente recebeu umas dúvidas do tipo, vocês falam que vai pôr o link, vai pôr o link aonde? É no Medium que a gente coloca lá. Acho que se jogar Outras Mamas no Google, você chega lá. Sim. E lá no Medium tem como você ouvir o podcast lá, e ali tá todas as ferramentas, todas as plataformas. Se você ouve direto, tem gente que ouve direto, como eu faço com os meus podcasts favoritos. Eu ouço direto no aplicativo. Não, no aplicativo do iPhone que podcast. Tá, Então provavelmente você não vai ver, mas é legal ir no blog, porque lá tem um texto e tem os links e tem todas as informações. Então pelo Instagram a gente tirou porque a gente colocou o link do Apoia-se, mas tem lá como você chegar até o Medium. Então acompanha nós em tudo, gente. Instagram, só não estamos no YouTube, mas quem sabe? Uma hora vai, né? Tempo tá sobrando. No Twitter a gente também tá. A gente queria muito ser presente no Twitter, mas, gente, como faz? Onde vivem essas pessoas? Não sei, é difícil. A Sabrina, por exemplo, eu não sei como ela consegue dar conta de tudo. Menor porque ideia. Twitter, YouTube, Instagram, nossa, muito. É E ainda muito. fica discutindo com as pessoas na internet. Exatamente. Não, Twitter Discutindo, pra não, mim... pisando. Maravilhoso. Mas gente. é isso. Muito obrigada e até o próximo. Beijo. Até o próximo. Até. Beijo. Tchau.